Galera, agora no Conexão tem dica cultural para você e nós vamos falar sobre um livro muito interessante chamado Para Educar Crianças Feministas, de Chimamanda, uma sugestão da professora Rejane Mello. Tudo bem, Rejane? Tudo bem, Larissa? Tô joia, graças a Deus. Eu adorei essa dica, estou super ansiosa para a gente falar sobre esse livro. Eu queria que você já começasse falando da autora, da Chimamanda, porque, gente, ela leu vários livros, né, da Chimamanda. Conta pra gente quem é essa autora, um pouquinho da história da vida dela, por favor. A Chimamanda, ela tem um nome difícil porque ela é nigeriana. Vou fazer o melhor possível para pronunciar. É Chimamanda Ngozi Adichie. Bom, eu admiro muito o trabalho da Chimamanda, desde os primeiros livros que ela escreveu. Eu descobri tardiamente, mas são ótimos livros. Ela é nigeriana, ela nasceu em 1977, ela até é uma escritora jovem, né? E ela foi criada numa cidade universitária. O pai era professor de estatística e a mãe foi uma das primeiras mulheres a trabalhar na administração da faculdade. Ela tem quatro irmãos e, para meio que seguir uma das irmãs, ela aos 19 foi para os Estados Unidos estudar. Ela foi estudar comunicação e política. Lá, já em 2003, ela conseguiu um mestrado em escrita criativa. Nós adoramos. Que nós adoramos. E já em 2003, ela lançou o primeiro livro, que é o Hibisco Roxo. Logo em seguida, ela já lançou o Meio Sol Amarelo, que é um livro muito bom, referência de narrativa excelente. E ela tem mais um livro de contos, que é o No Seu Pescoço. E o que tem em comum nesses livros são as questões relacionadas à luta feminista mesmo, que ela tem um discurso feminista e a abordagem dela é muito clara, muito objetiva, muito simples. Então, eu admiro muito essa questão da Chimamanda, que é essa objetividade em falar de um assunto que pode ser tão polêmico e de uma forma tão clara e objetiva. Isso é muito interessante, Rejane, porque principalmente pela temática, né, quando alguém fala, eu sou feminista, ou o livro trata a respeito disso, algumas pessoas já têm um preconceito, porque existem várias pessoas que acabam deturpando ou dizendo, tendo falas que são radicais e as pessoas criam, né? E eu acho que o interessante dela é que ela traz, então, essa temática de uma forma que qualquer um consegue compreender, né? E eu queria que você falasse mais a respeito desse livro, né, em si. Teve um anterior, né, só sobre a temática de feminismo, e aí depois esse voltado para crianças. Como que foi essa história? Bom, a Chimamanda, ela participou de alguns TED Talks, e em um deles ela fala sobre a importância de sermos feministas. Então, o título até da palestra dela é Sejamos Todos Feministas. Essa palestra ela foi transcrita para um livro. Também tem o Perigo de uma História Única. O Perigo de uma História Única, ela fala das questões culturais, que a gente tem, às vezes, tanto preconceito com a cultura do outro, que a gente acaba conhecendo só uma história. E à medida que a gente entra em contato com a cultura do outro, que a gente vê o tanto que é perigoso a gente ter essa versão única de uma história. Então, também é um TED Talk, se puderem assistam e leiam, que é muito bom. Agora, Para Educar Crianças Feministas, nasceu, na verdade, de uma carta que ela direcionada a uma amiga, e essa amiga tinha acabado de ter bebê, e era uma menina. Então, ela resolveu escrever uns conselhos para como criar uma criança feminista. E são 15 sugestões de como, né, a gente pode criar uma criança nessas questões relacionadas à igualdade de gênero, a questões relacionadas sobre casamento, como compartilhar um casamento igualitário, questões relacionadas até ao amor à leitura mesmo, ao exemplo, né, a mãe e o pai são exemplos para a criança. Então, se
os pais incentivam, se eles leem, a criança será uma criança leitora. E essas questões também relacionadas à criação mesmo, falar assim, e você não deve fazer isso porque é coisa de menino. Você não deve fazer isso porque é coisa de menina. Então, deixar a criança mais livre para ela atingir o potencial dela como na vida adulta. Porque quando você vai tolhendo muito, ela vai acabar ficando presa a esses estereótipos, né, de coisa de menino, coisa de menina. E ela faz esse tipo de discussão novamente assim de uma forma bem tranquila e que nos faz refletir sobre essas questões. Interessante também que ela dá muitos exemplos, né? Então você consegue realmente visualizar aquilo e mesmo ela sendo nigeriana e ela escrevendo para uma pessoa que também mora lá, a gente consegue trazer para a nossa realidade. Sim, tem os temas que ela aborda são temas universais. Então a gente não novamente, né, um perigo de uma história única, a gente não pode falar, isso aqui só acontece lá na Nigéria. Não, isso aí a gente pode trazer para a nossa cultura também. Podemos refletir essas questões, porque são questões abrangentes. Claro que tem alguns pontos que são específicos daquela cultura, que nós não encontraremos aqui, mas na maioria são sugestões plausíveis para qualquer um. Independente de você ser homem ou mulher, menino ou menina, a questão a mulher, ela trata, né, a mulher como, nessa igualdade, a mulher não é mais nem menos que o homem, a mulher tem que ser tratada como ser humano. É muito simples, né, ser vista como um ser humano e não como um objeto. Então, isso é universal, então é bem tranquilo da gente trazer para as nossas reflexões diárias. E a gente pode refletir a respeito, ter uma leitura crítica a respeito também. E o que chama a atenção também é que é um livro pequeno, mas traz muitos ensinamentos, né, Rejane? Exatamente, é um livro curtinho, por ser também uma carta, né, a extensão não é grande, e dentro dessas 57 páginas que o livro, a gente tem outros elementos textuais aí no livro, então é bem curtinho. É um livro curto que você lê em uma sentada, mas eu recomendo que leia de uma vez, depois volte em cada uma das sugestões dadas por ela e reflita sobre elas. Então é importante essa parte do livro, que é a questão da reflexão, que nos faz pensar sobre o que nós lemos. É aquele livro que traz aquele incômodo que, assim, que você pensa a respeito dele depois. E também em coisas que, às vezes, a gente pode estar achando que ela está falando o óbvio, mas, na verdade, o óbvio precisa ser dito. Porque quando a gente lê, quando a gente vê em um livro, quando a gente pensa assim, nossa, essa é a realidade, é importante por trazer essa reflexão. I often make the mistake of thinking that something that is obvious to me is just as obvious to everyone else. Now, take my dear friend Louis, for example. Louis is a brilliant progressive man, and we would have conversations, and he would tell me, I don't know what you mean by things being different or harder for women. Maybe in the past, but not now. And I didn't understand how Louis could not see what seemed so self-evident. Muito legal. E qualquer um pode ler, né, essa obra. Qualquer um pode ler essa obra. Essa obra não é só para pais e mães que pretendem criar crianças feministas, mas também pode ser recomendada para professores, porque tem muitas indicações em que nós podemos encontrar em sala de aula, no trato, né, com crianças, e também para todo mundo, homem e mulher, independente do gênero, ele é super indicado. E além, né, desse livro, tem vários vídeos também na internet dela falando sobre o assunto, tirando dúvidas, respondendo alguns comentários. É super legal, né? Dá para encontrar. Sim, a Chimamanda tem muitos vídeos, né, no YouTube. A gente encontra, se você procurar pelos nomes, né, das palestras, você encontra, se procurar pelo nome dela, encontra também. Além das palestras que ela fez no TED, tem algumas entrevistas muito interessantes. Ela esteve no Brasil, ela deu entrevista para o pessoal da Marie Claire,
você até comentou, que ela responde a algumas dúvidas sobre ser feminista de leitores da Marie Claire. Então, aí tem perguntas assim, desde as mais simples, né, essas questões da aparência, que ela trata assim, de uma forma muito bem humorada, muito simples e direta, essa questão de ser feminista não quer dizer não ser feminina. Então, na Marie Claire, ela já aborda mais essa parte. Então, ela tem um conteúdo aí vasto aí na internet sobre a Chimamanda. Recomendo fortemente o TED do Sejamos Todos Feministas. Muito bom. E acaba que a gente falou aqui do livro Para Educar Crianças Feministas, mas foi uma dica combo, de várias obras. Estamos indicando a autora. A Chimamanda, gente, é sucesso. É uma autora que merece ser lida, é uma autora moderna, contemporânea, que precisa ser lida, porque os assuntos que ela aborda nos trazem reflexões, principalmente, né, para essas questões feministas, né, da luta feminista, e são questões assim que ela trata de forma bastante didática até, então é altamente recomendado Chimamanda. Leiam Chimamanda. Ótimo, Regiane. Olha, eu adorei a sua sugestão. Eu espero que o pessoal de casa leia e também tenha contato, né, com tantas informações e todas essas obras da Chimamanda. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, Larissa. A gente espera para próximas. Sempre. Inclusive, gente, a gente vai deixar aí o @ da Regiane, que ela também sempre posta no Instagram, dicas para vocês seguirem e também acompanharem aí o bom gosto da Regiane. E é assim, então, nesse clima que nós encerramos o Conexão Unipan de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Brought out my money that I had earned from doing my work, and I gave it to the man. And he, this man who was very grateful and very happy, took the money from me, looked across at Louis, and said, "Thank you, sir." Louis looked at me, surprised, and asked, "Why is he thanking me? I didn't give him the money." Then I saw realization dawn on Louis's face. The man believed that whatever money I had ultimately come from Louis, because Louis is a man.